Bom dia, abençoados, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Guilhermina, do Colégio Estadual Professora Helena Nas. E hoje nós vamos fazer correção dos exercícios de Física e Fisicoquímica, na qual passei no dia 26/5/2020, ok? E esses exercícios são de movimento uniforme. Bom, então vamos lá. Exercício número 1. Como eu falei anteriormente, a primeira coisa que você deve fazer para resolver um exercício é tirar os dados, certo? Então vamos lá. Uma Ferrari Spider acelera de 0 a 100 km por hora em 3 segundos. Calcule a aceleração dessa Ferrari em metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá. O que é de 0 a 100 km por hora? Isso é a velocidade. Então, ó, anotando aqui os dados. Vou deixar aqui tudo em negrito para facilitar a visualização de vocês. Então, a velocidade é igual a quanto? 100 km por hora, certo? O que é 3 segundos? 3 segundos será o tempo. Então, você vem e coloca T igual a 3 segundos. Calcule a aceleração dessa Ferrari. O que nós aprendemos que é a aceleração? A aceleração, por favor, é igual a variação, vamos inserir aqui um delta, vai ser a aceleração da velocidade dividido pela, Ctrl+C, Ctrl+V, aceleração do tempo, certo? Só que ele quer em metros por segundo ao quadrado. E detalhe, aqui a velocidade está em quilômetros por hora. Então, o que fazemos? Para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, nós pegamos e dividimos por 3,6. E 100 dividido por 3,6 vai dar 27,78 metros por segundo. O tempo já está em segundo, agora é só jogar na equação. A aceleração vai ser igual. Quanto que é a nova velocidade que a gente encontrou? 27,78. Dividido por quanto? Por 3. Logo, a aceleração 27,78 dividido por 3 vai dar quanto? 9,26 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. E qual que é a alternativa que dá 9,26 metros por segundo ao quadrado? A letra A. Tudo bem? Vamos continuar então. Número 2. O McDonnell Douglas da FA-18 Hornet é um jato multifuncional bimotor supersônico feito para todas as condições meteorológicas e baseado em porta-aviões. Designado pelo McDonnell Douglas, atualmente da Boeing, o FA-18 Hornet é um derivado do YF-17 nos anos 70, utilizado pela Marinha dos Estados Unidos e pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. O Hornet também é usado pelas Forças Aéreas de várias nações e desde 1986 pelo Esquadrão de Demonstração de Voo da Marinha Americana, os Blue Angels. O FA-18 tem uma velocidade máxima de Mach 1.8, que é 1.034 nós, 1.190 milhas por hora ou 1.915 quilômetros por hora a 40 mil pés ou 12.200 metros de altitude, ou seja, ele vai muito rápido. Pode carregar uma vasta variedade de bombas e mísseis como ar e ar-terra, incluindo um canhão 20 milímetros M61 Vulcan. É alimentado por 2 motores General Electric F404 turbofan, o que dá à aeronave uma alta taxa de empuxo-peso. O FA-18 tem excelentes características aerodinâmicas atribuídas às suas extensões de pontas de asa. Considerando que o Hornet 18 atinge 260 km por hora, o que isso significa, professor? A cada 1 hora ele anda 260 quilômetros. E ele faz isso em apenas 2 segundos, ou seja, é o prazo de você piscar o olho já andou 260 quilômetros. Percorrendo apenas 80 metros para a decolagem. Qual a aceleração deste avião aproximadamente? Vamos aproveitar aqui a equaçãozinha para a gente não copiar de novo, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente viu é anotar os dados. O que é 260 km por hora?
Muito bem, velocidade. Então, você vem e coloca velocidade é igual a 260 quilômetros por hora, certo? O que quer dizer isso? Que a cada 1 hora ele percorre 260 quilômetros. Só que ele faz isso num tempo de 2 segundos. Aí você vem e coloca 2 segundos. Percorrendo apenas 80 metros para decolagem. Ou seja, você precisa de um espaço só de 80 metros, porque tem aviões que precisam de um espaço maior, porque senão eles não conseguem decolar. E ele quer saber qual é a aceleração. O que nós vimos que é aceleração? Variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Aham! Só que detalhe, a velocidade está em quilômetros por hora e o tempo está em segundos. Isso pode não. Então, como é que a gente faz para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo? Exatamente, nós dividimos por 3,6. E 260 dividido por 3,6 dá exatamente 72,22 metros por segundo. As unidades de medida estão iguais? Sim, então agora é só a gente jogar na equação. Então, a aceleração é quanto que foi a variação da velocidade? 72,22 dividido pelo tempo que é 2. Isso vai dar um total de 36,11 metros por segundo ao quadrado aproximadamente. Então, qual seria a alternativa que dá 36,11 metros por segundo ao quadrado? Aí ele fala, tanto é que aproximadamente, né, a gente tira o 11, qual que é o valor que está mais próximo? Então, vai ser a letra B. Continuando, questão 3. Trem maglev, que tem como princípio de funcionamento a suspensão eletromagnética, entrarão em operação comercial no Japão nos próximos anos. Eles podem atingir velocidades superiores a 550 km por hora. Considere que um trem partindo do repouso. O que significa partir do repouso? Quer dizer que ele está inicialmente parado, ou seja, sua velocidade inicial é igual a? Muito bem, 0. E movendo-se sobre um trilho retilíneo, ou seja, uma reta, uniformemente acelerado durante 2,5 minutos até atingir 540 km por hora. Nessas condições, a aceleração do trem é. Então, vamos lá pela fé. Qual que é o tempo que ele vai chegar nessa velocidade? 2,5 minutos. Então, tempo é igual a 2,5 minutos. Professor, o que você está fazendo? Estou tirando os dados para você. Aí, ele diz que a velocidade que atingiu é de 540 km por hora, certo? Nessas condições, a aceleração do trem. Então, ele quer saber qual que é a aceleração. O que a gente aprendeu que é aceleração? Variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Mas detalhe, aqui eu tenho metros por segundo? Não. E aqui eu tenho segundo? Não. Como é que eu faço para transformar de minutos para segundos? Nós temos que lembrar que 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, o que a gente faz aqui? Multiplica por 60. 2,5 vezes 60 vai dar quanto? Exatamente, 150 segundos. Muito bem, vocês estão bons, hein? Quanto que quilômetros por hora para metros por segundo? O que você faz? Você divide por 3,6. E 540 dividido por 3,6 dá exatamente 150 metros por segundo. Agora, o que você vai fazer? Você vai jogar na equação. Quanto que é a variação da nova velocidade? 150. 150. Dividido, quanto que foi o tempo? 150 também. 150 dividido por 150, então A vai dar exatamente 1 metro por segundo ao quadrado. Ok? Ficou claro para vocês? Eu espero que sim. Qualquer dúvida, me pergunta. Questão 4. Gráfico. Vamos lá. O gráfico a seguir relaciona a posição de um móvel em metros com o tempo em segundos. Assinale a alternativa que indique corretamente a sua velocidade média. Vamos lá. Nós temos aqui o gráfico onde no eixo X nós temos a variação do tempo que está indo de 0 até 2 segundos. E aqui no eixo Y nós temos a posição, ou seja, o espaço. Que ele saiu do 0? Não, ele saiu do 2 metros e chegou até 8 metros. Professor, eu fico meio confuso no gráfico, então vamos lá. Se eu te perguntasse, qual é a posição desse móvel no espaço 1 segundo? Ai, meu Deus, seus problemas acabaram, eu cheguei. Você vai lá no tempo, que tempo é esse? 1 segundo. E nesse 1 segundo está marcando quanto? Você sobe até a linha verde. Está aqui 5 metros. E, por exemplo,
Qual vai ser a posição desse móvel no tempo 2 segundos? Aí você olha, 2 segundos, onde está aqui a linha verde? 8 metros, ok? O que nós aprendemos que é a velocidade? Velocidade vai ser quem? A velocidade vai ser a variação do espaço dividido pela variação do tempo, certo? Então, o que fazemos agora? Nós vamos pegar a variação do espaço. Professora, qual espaço? Vai ser o espaço final menos o espaço inicial. O espaço final é onde ele chegou. Ele chegou aonde? No 8 metros. Tá aqui, né? E de onde ele saiu? Do 2 metros. Então, vai ser sempre o final menos o inicial. Então, vai ficar 8 menos 2. Vamos colocar aqui entre parênteses, tá bom? Nossa, Deus, o que é isso? 8 menos 2 dividido pela variação do tempo. Qual foi o tempo? Que ele saiu do 0 e chegou no 2 segundos. Então, vai ser 2 menos 0. Dividido por 2 menos 0. Aí, pela fé, você vai. Velocidade vai ser quanto? 8 menos 2, muito bem, 6. Dividido. 2 menos 0, 2. 8 dividido por... 6 dividido por 2 dá quanto? 3 metros por segundo. Ou seja, cada 1 segundo ele andou 3 metros, certo? Continuando, questão 5. Nossa, prof, e esse? Analise o gráfico a seguir e assinale a alternativa que indica corretamente o tipo de movimento representado. Professora, eu nunca vi gráfico desse jeito. É agora que você vai aprender. Aqui nós temos a variação do tempo no eixo X e aqui no eixo Y nós temos a velocidade. Oh, mas tem um detalhe. A velocidade, à medida que o tempo passa, o que acontece com a velocidade? Exatamente, a velocidade fica constante. Isso quer dizer o quê? Que ela não varia. É como se você estivesse assim numa estrada retilínea e lá a velocidade, você estivesse no carro a 100 km por hora, não pisasse no freio em momento nenhum e ia constante. Então, sei lá, durante meia hora você ficasse a 110 km por hora. Então, todas as vezes que a velocidade é constante, o que é que nós aprendemos? Muito bem, nós aprendemos que temos um movimento uniforme. Então, o que é o movimento uniforme? A velocidade é constante e diferente de zero. O que a gente pode perceber aqui também? Como a velocidade aqui está acima do eixo X, ó, tudo que está acima do eixo X, todos esses valores serão valores positivos. E todos que estão aqui embaixo serão valores negativos. O que aprendemos que é um movimento progressivo? O movimento progressivo é aquele que, à medida que o tempo passa, o espaço aumenta. Ou, em outras palavras, nós vamos ter sempre uma velocidade constante e positiva. É o nosso caso? Sim. Se essa linha vermelha estivesse abaixo da abscissa, então seria uma velocidade negativa. Então, qual das alternativas fala que eu tenho um movimento uniforme e progressivo? Letra B. Tudo bem? E a questão número 6 e última fala assim, um móvel desloca-se de acordo com a seguinte função horária da posição. Detalhe, essa aqui é a equação que a gente aprendeu do sorvete, onde S é quem? Espaço final. Esse daqui, a equação é assim, ó. S, que é o espaço final, é igual a S0, que é o espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Então, de acordo com essa equação aqui, da função horária da posição, o que a gente percebe? Se eu perguntasse para vocês, quanto que vale o espaço inicial? É um número sozinho, que no caso é quanto? 10. Quanto que a velocidade é um número que multiplica a letra T, que no caso é quanto? 2. Essa velocidade é positiva ou negativa? Muito bem, positiva. Se a velocidade é positiva, o que nós podemos concluir? Que o movimento é progressivo. Se a velocidade for negativa, nós vamos dizer que o movimento é retrógrado. Então, qual seria a alternativa? Fala assim, o movimento é acelerado? Não, porque nem tem aceleração aí. O movimento é retrógrado? Não, porque a velocidade é positiva. C, o movimento é progressivo? Sim. A posição inicial do movimento é 10? Vamos lá. É 10? E a velocidade é 2 metros por segundo? Sim. Então, a resposta certa é a letra C. Bom, queridos, eu espero que vocês tenham entendido o exercício. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição, pode me perguntar. É sempre um prazer estar com vocês. Tenham todos um bom dia e a gente se encontra num outro vídeo. Tchau, tchau.